Eu acredito que todos nós, independente do momento que a gente vive, alguns até acreditam que quando você está em comunhão com Deus, ou se você tem uma espiritualidade mais adequada, você não deveria passar por tantos problemas. Mas o fato é que o próprio Senhor Jesus diz que neste mundo nós passaríamos por aflição. Então, tribulações e provações fazem parte da nossa vida. E como algumas pessoas dizem até brincando, a gente não chama, elas aparecem. A gente não pede, elas acontecem nas nossas vidas. E às vezes com a permissão de Deus, que através disso trabalha algumas características na nossa vida, alguns aspectos do nosso caráter. Portanto, as provações fazem parte da nossa vida. Agora, a grande pergunta que a gente faz é como a gente lida com esses tempos. A nossa tendência ao passar por provações é achar assim, puxa, em tempos de provações, rapaz, eu quero mais é que Deus cuide de mim, eu quero que as pessoas me dêem atenção. Mas a nossa experiência pastoral e aquilo que a gente vê na palavra de Deus nos apontam que esse é um período muito delicado. O apóstolo Pedro, quando escreveu a sua primeira epístola, alguns comentaristas posicionam ela por volta do ano 60 depois de Cristo, e esse é um período em que Nero está reinando em Roma, e Nero está queimando cristãos, está colocando cristãos para lutarem com os animais, ele desencadeou uma perseguição muito grande. E Pedro escreve as suas cartas às pessoas que estavam sendo dispersas, estavam, de uma certa maneira, fugindo a esse. Então, o ambiente, o contexto das cartas de Pedro envolve a questão da provação, da tribulação. É interessante de notar que Pedro dá alguma atenção do cuidado que devemos ter, como Deus cuida, mas de modo geral Pedro nos chama um estilo de vida. Por exemplo, em uma das partes ele nos convida a viver de modo santo. Mas no final da primeira carta, ele traz algumas recomendações pastorais que são muito importantes e que vão nos ajudar. E olhando para essas recomendações, para o texto de 1 Pedro 5, 5 a 9, eu quero meditar com os irmãos em alguns perigos em tempos de provação. Perigos em tempos de provação. Eu vou ler o texto que se encontra do verso 5 ao verso 9 da primeira carta de Pedro, no capítulo 5. Da mesma forma, jovens, se sujeitem aos mais velhos, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão que, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Perigos em tempo de provação. O primeiro perigo que o texto nos aponta se encontra no versos 5 e 6. No contexto de provação, nós corremos o risco, e aqui o texto nos chama a atenção, ao perigo da soberba. Ele faz uma exortação muito forte a que nós nos humilhemos debaixo da poderosa mão de Deus e que no tempo oportuno Ele vai nos exaltar. Esse é o primeiro perigo que nós enfrentamos no tempo de provação. Você pode estar dizendo para mim, mas como, pastor? Como eu vou ter soberba se eu estou sofrendo? Pois é, meu querido, muitas vezes, em tempos de provação, a soberba se encontra no fato de que nós questionamos Deus. Por que nós estamos passando por isso? E em alguns momentos nós até achamos que Deus não deveria fazer isso, que Deus está equivocado ao permitir que nós passamos. E corremos o risco de julgar os atos de Deus e muito mais, de querer nos colocar no lugar de Deus e achar que Deus não é justo
por permitir que nós passamos por isso. É como se corrêssemos o risco de inverter os papéis. Nós queremos ser Deus e colocá-lo debaixo do nosso juízo. Devemos tomar cuidado e procurar conscientemente nos colocar debaixo da poderosa mão de Deus. E com certeza, como o texto diz no verso 6, no tempo oportuno ele vai nos exaltar. Então esse é o primeiro perigo, o perigo da soberba, de achar que Deus não está sabendo o que está fazendo comigo, de que Ele não está entendendo e eu sim entendo. O texto continua e ele traz uma segunda alerta, que é o perigo da ansiedade. Ele diz no verso 7 que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Com certeza, tempos de provação, de tribulação, são tempos em que nós temos ansiedade. Até quando Deus vai permitir isso? O que está acontecendo comigo? Por que dessas coisas? E é um período que muitas vezes, queridos, nós não temos respostas. É um período em que naturalmente vamos passar por momentos de ansiedade. Mas o texto nos convida a não tornarmos pessoas ansiosas, a lançarmos sobre ele a nossa ansiedade. O que nós fazemos com o que nós estamos sentindo? A Bíblia, em momento nenhum, nos isenta de nos sentirmos ansiosos, de termos ansiedade. Mas a Bíblia nos convida a não guardarmos a ansiedade e tornarmos a nossa vida como um estilo, a ansiedade como um estilo de vida. Lembra quando Jesus diz para Marta, 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 andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. O que Marta estava preocupado, o cuidado com a casa não era errado, afinal, se alguém não fizer, vai ficar sujo. Mas o que Jesus quis dizer para ela é que ela estava tão mergulhada naquilo, que aquilo se tornou um estilo de vida. Em tempos de provação, nós corremos um perigo muito grande, que é o perigo de nos tornarmos pessoas ansiosas. A palavra nos convida também, Filipenses capítulo 4, verso 6, a fazer conhecido diante de Deus toda a nossa ansiedade, por meio das nossas orações e súplicas, entregando a Ele tudo aquilo que nos preocupa. O texto bíblico continua, e no verso 8, ele nos convida a estarmos alertas e a vigiar, porque o diabo anda ao derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. O terceiro perigo que nós vemos nesse texto é o perigo da negligência. E você pode estar pensando assim, como eu vou me tornar uma pessoa negligente se eu estou passando por provações? O diabo, ele está procurando ocasião. E essa é uma hora, queridos, que nós temos que estar muito alerta, porque esse é um momento em que naturalmente nos tornamos vulneráveis. E esta é uma ocasião oportuna para o diabo nos atacar. Nós precisamos, na verdade, estarmos alertas, não baixar a guarda, estar vigilantes, porque esse é um período em que nós vamos estar mais vulneráveis. É como alguém que vai passar por um terreno escorregadio. Se ele não prestar atenção e passar com muita rapidez, ele corre um risco muito grande de tomar um tombo. Se ele está vendo que é um solo perigoso, que há um risco de ele cair, ele deve reduzir a velocidade, tomar cuidado e com mais cautela. Este é um perigo que se corre em tempos de provação, nós não tomarmos muito cuidado. Estamos tão envoltos com as lutas que temos que nós acabamos abaixando a guarda. Portanto, querido, nós somos convidados em tempos de provação a estarmos atentos e vigilantes, ou seja, com a guarda levantada. Tome muito cuidado com as sugestões que o diabo vem fazer, porque ele está procurando alguém para devorar, ele está procurando ocasião para sugerir em nossas mentes e em nossos corações
pensamentos de dúvida, de medo e pensamentos que nos levem para longe de Deus e nos afastem dos propósitos de Deus. Esse é o terceiro perigo, o perigo de nos tornarmos negligentes. O texto bíblico continua e no verso 9 é dito para nós: resistam, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistam firmes na fé. Sabe, um dos perigos que a gente nota que acontece, eu corro risco, talvez você, talvez muitos de nós, é de quando passamos por provação e a coisa se torna um período mais prolongado, não pontual, é de nos acomodarmos, achar, acho que é assim mesmo, é desse modo mesmo, Deus vai me dar graça, eu vou suportar, é assim mesmo, e aí nós acabamos nos acomodando. O texto nos exorta, fiquemos firmes, resistam a toda sugestão. Nós não somos joguetes, queridos, na mão do diabo, nós devemos resistir-lhes firmes na fé. Se isso acontece com outros irmãos em outros lugares, deve ser motivo maior para nós nos unirmos e resistirmos, e não nos acomodarmos. Afinal, isso acontece, Jesus já disse que aconteceria, faz parte da nossa vida. Não, queridos, esse não é o projeto de Deus, que nós nos afundemos e nos acomodemos. Concluindo, Pedro, quando escreveu essa carta, ele está falando para um grupo de cristãos que estão fugindo, estão sendo dispersos, passando por um período intenso de provação. Ele mesmo, Pedro, estava bem perto de vir a morrer, segundo os comentaristas. A carta é escrita no ano 60 e Pedro vem a morrer em Roma mesmo no ano 64. E aqui ele terminando essa carta, ele nos alerta a esses 4 perigos que nós devemos estar atentos. O perigo da soberba, cuidado para não julgar que você sabe mais do que Deus. O perigo da ansiedade, cuidado para não se tornar exageradamente ansioso e deixar-se dominar pela ansiedade nesses tempos. Cuidado com a negligência. O diabo está espreitando e ele quer encontrar ocasião para me derrubar e para te derrubar. E o perigo da acomodação é assim mesmo, acontece com todo mundo. Esses perigos, em tempos de provação, estão acontecendo. Eu e você somos sujeitos a ele. Por isso, nós somos convidados, ao invés disso, a ter humildade, a nos humilharmos em tempos de provação, nos humilharmos sobre a poderosa mão de Deus, a entregarmos toda a nossa ansiedade, a estarmos em alerta e a resistirmos a toda a sutileza do inimigo. Enfim, somos convidados a tomar cuidados especiais para não cairmos e não tropeçarmos nesse perigo. Se você tem passado por algum tempo de provação, se você tem enfrentado momentos curtos ou longos ou situações, então a palavra de Deus está convidando você a tomar cuidado, a analisar. Avalie seu coração, deixe que o Espírito Santo de Deus ministre ao teu coração e deixe que ele te mostre se há na sua vida alguma situação em que você possa estar sendo induzido a um desses perigos e caindo em alguma dessas armadilhas. Deus te abençoe e te dê discernimento e sabedoria e que nós possamos passar por esses tempos e dizer, como diz o apóstolo Paulo, que tem por motivo de alegria e tem por motivo de gloriar-se, porque quando nós somos fracos, o Senhor nos faz forte. Deus te abençoe e que você seja um vitorioso nesse tempo de provação. Amém.